A nossa aula. Continuando ainda falando da América, hoje eu vou avançar sobre o nosso estudo sobre a América Latina. Como na aula passada foquei mais a América anglo-saxônica, hoje é a América Latina. E quando eu me refiro à América Latina, logicamente, então é o aspecto mais cultural, certo? Que justamente é a parte da América que compreende aos países que foram colonizados por espanhóis e portugueses, na qual a língua falada é o português ou o espanhol, ou seja, línguas de origem latina. E aí eu trago logo de referência, né, os países que correspondem à América Latina. Então, a partir do México, né, o México, país da América Central, e aqui a América do Sul. Porém, além dessa parte, também tem a América Insular, né, que é justamente esse grupo de ilhas, né, de países, certo? Que formam aí a região das Antilhas e o Mar do Caribe. Então essa região também, muitos desses países, né, foram colonizados por espanhóis. Um exemplo, né, Cuba, tá? Foi colonizada também por espanhóis. E aí eu vou avançar aqui um pouco. Duas maneiras de regionalizar o continente americano, considerando, né, o formato e a localização de cada área. Então aí, ó, você pode utilizar esse critério, né? América do Norte, América Central e América do Sul, que leva em consideração a localização de cada área. E quanto ao aspecto histórico e social, né, que é então aí a América anglo-saxônica e a América Latina. Diferenciação aqui então é justamente o idioma, os idiomas, que no caso da América anglo-saxônica tem a predominância aí do inglês, e na América Latina o português e o espanhol. Veja só aí, né? Então a diferença aí, coloca no mapa, né, geral da América. E você tem aqui a América anglo-saxônica, destacada de rosa, e a América Latina, destacada em amarelo. Então, toda a regionalização, né, sofre com generalizações. Então, o inglês não é a única língua falada na, na América anglo-saxônica. O Canadá, por exemplo, né, ele fala também o francês, né, assim como o português, né, e o espanhol, não são os únicos idiomas de origem latinas. Tá aqui, olha. E sim, um ponto aqui que o mapa enfatiza, né, também são línguas nativas da América, que, que não vieram com os colonizadores, que é o caso aí do Guarani, o Tupi-Guarani, né, o Sioux, que são os índios da região dos Estados Unidos, né? Então são línguas também nativas, certo? Além das demais, né? No nosso continente nós também encontramos o holandês, o francês, línguas, né? E sim, inclusive também no caso do México, né? Línguas de origem dos três povos que existiam na América durante a colonização, os três grandes impérios, Incas, Astecas e Maias. Também existem resquícios de sua língua, né? Principalmente a língua maia, na região que corresponde ao México, certo? Então, formação histórica, né? Principal ponto de união entre
os países, né, que constituem a América Latina é a formação histórica, ou seja, seu processo de colonização, que não foi uma colonização de branda, né? Ela foi uma colonização que marcou profundamente a cultura, né? Modificou a cultura dos povos que aqui existiam e também ao fim desse processo de colonização, ficou também marcas sociais que até hoje os países, mesmo independentes, ainda têm que lutar contra essas feridas deixadas pelo processo de colonização. Então, na América, existiam a forma de colonização de exploração, que todos os países da América Latina foram submetidos, né? Sejam eles colonizados por espanhóis ou portugueses, foram um processo de colonização de exploração predominante completamente na América Latina, organizado para justamente atender os interesses econômicos da metrópole, como exploração de determinada atividade agrícola, mas essa atividade agrícola era para atender uma demanda da metrópole. No caso do Brasil, nós tivemos aí a produção de cana-de-açúcar, o ciclo do pau-brasil. Então eram produtos que eram valorizados na Europa. Então não existia uma preocupação em um desenvolvimento econômico para a colônia. Não, a colônia tinha que ser explorada ao máximo para isso significar lucratividade para suas metrópoles. E aí, né, isso levava então, né, um fornecimento, né, de recursos às suas metrópoles. Quando no Brasil foi descoberto o ouro, né, já no fim do século XVII, início do século XVIII, então aconteceu uma verdadeira avalanche de portugueses, né, querendo entrar no Brasil e entrando, né, justamente na busca do enriquecimento fácil. A busca do enriquecimento fácil. As colônias espanholas, a Espanha conseguiu encontrar ouro mais cedo, né? Então ali 30 anos já no processo de colonização espanhol já era explorado as colônias, né, de Potosí, por exemplo, de minério. Basicamente, então, eu digo aqui para vocês que os produtos que eram mais visados eram justamente esses: riquezas minerais, prata e ouro, e produtos de gêneros agrícolas, cana-de-açúcar, pau-brasil, cacau. Em contrapartida, existia outro processo de colonização, que era a colonização de povoamento, que já expliquei para vocês, na qual a América anglo-saxônica ela foi privilegiada. Porém, eu devo destacar que, no caso dos Estados Unidos, mesmo os Estados Unidos tendo colônia de povoamento, também existia parte dos Estados Unidos que tinha colônias de exploração, que era o caso das colônias do Sul. O que isso futuramente, logo após a independência dos Estados Unidos, gerou futuramente conflitos políticos que provocou uma guerra de secessão, uma guerra civil nos Estados Unidos. Voltando aqui ao ponto, então a colônia de povoamento, os colonizadores, né, eles justamente têm o objetivo, né, não tem o objetivo de extrair riquezas para abastecer a metrópole, direcionado para a metrópole. Não. Os colonizadores, eles têm o objetivo justamente de desenvolver a região onde ele se estabeleceu e criar ali, né, uma forma de viver, né, independente, que futuramente, né, levava justamente a um processo de independência, como aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, ou as colônias de exploração, os Estados Unidos, as colônias de povoamento, elas tinham o objetivo digamos, as pessoas que se estabeleceram lá, elas já tinham a ideia de liberdade.
Por quê? Porque elas vinham justamente fugindo das guerras religiosas da Europa. Perseguição. E aí, quando eles se estabeleceram na América, o objetivo dele era justamente criar ali um povoamento e futuramente um país em que se pudesse praticar de forma total, né, sua liberdade religiosa, sua liberdade de expressão. E isso é que é muito característico na cultura americana, né? Bem, e enquanto aqui, ó, novamente eu volto aqui para vocês, né? A mão de obra, no caso aqui das colônias de povoamento, não era uma mão de obra escrava, era uma mão de obra assalariada, certo? E justamente como eu disse a vocês, essas pessoas que se estabeleceram na América do Norte eram pessoas que vinham fugindo das guerras religiosas que estavam acontecendo na Europa. Geralmente eles eram protestantes, beleza? Na América Latina, não. Na América Latina, a mão de obra que foi utilizada foi a mão de obra escravocrata. O Brasil se tornou aí, nós temos essa marca na nossa história, né? Fomos o país que mais o mercado de escravo era mais ativo no mundo, certo? E isso, de certa forma, apesar de vergonhoso, né? Não deve ser esquecido. Não deve ser esquecido. Bom, a atual situação, como vocês já observaram, já dá para traçar um parâmetro de realidade. Onde se foi praticado uma colonização de povoamento, teve um desenvolvimento político e econômico mais próspero. Onde foi praticado colonização de exploração, nós tivemos, até hoje, temos muitos problemas sociais. E aí você tem aí o subdesenvolvimento. Então, veja só aqui, né? Da colonização exploratória, né, você tem aí o que? A dependência, o subdesenvolvimento dos países latino-americanos. Então, classes sociais muito distantes uma da outra, enquanto você tem aí uma elite luxuosa e rica, em contraste com a miséria, né, de maior parte da população. Então, olha, os novos países continuaram subordinados a interesses de grandes potências. Então, a partir do século XIX, os países que eram colônias começaram a se declarar independentes, né? Começaram a se declarar independentes. E aí, mesmo eles tornando-se independentes, existia também a dependência econômica, porque geralmente eles estavam dependendo de empréstimos, né, de outros países. Então, essa aí é a conhecida dependência financeira. E daí porque a maior parte dos países latino-americanos eles são endividados, né, dívidas externas enormes, com organizações estrangeiras. Déficit comercial, então, basicamente, por ter problemas sociais, como educação, né, não conseguem desenvolver produtos de alta tecnologia e de competitividade. Então, estão sempre importando produtos estrangeiros que geram uma balança comercial deficitária. O que é isso? Simplesmente compram mais do que vendem. Não conseguem ter uma produção de autossuficiência. E tecnologia, recursos tecnológicos geralmente importados. Tá aí, ó. Outras características desses países, né? Os governos latino-americanos, em geral, são autoritários e corruptos, são democracias, tem democracias frágeis, né? Geralmente, então, a formação histórica mercantilista, né? De valores culturais, de enriquecimento rápido, grande desigualdade, e mídia geralmente ligada a grupos, né? Geralmente a mídia é ligada a grupos que têm interesses, muitas vezes não são nacionais, além de problemas sociais como analfabetismo crônico, né? Muito problema. Então, beleza, pessoal, até a nossa próxima aula.